Aspectos do Decálogo do Advogado, segundo o professor Ives Gandra Martins. Primeiro, se não considerares a tua como a mais nobre profissão sobre a terra, abandona-a, porque não és advogado. Segundo, o advogado é o deflagrador das soluções. Ser conciliador, sem transigências de princípios, e batalhador sem tréguas nem leviandade. Qualquer questão encerra-se apenas quando transitada em julgado e, até que isto ocorra, o constituinte espera de seu procurador dedicação sem limites e fronteiras. Terceiro, nenhum país é livre sem advogados livres. O advogado deve ter o espírito do legendário El Cid, capaz de humilhar reis e dar de beber a leprosos. Quarto, sem o poder judiciário não há justiça. Respeita teus julgadores, como desejas que teus julgadores te respeitem. Quinto, considera sempre teu colega adversário imbuído dos mesmos ideais de que te reveste e trata-o com a dignidade que a profissão que exerces merece ser tratada. Sexto, sê justo na determinação do valor de teus serviços, justiça que poderá levar-te a nada pedires, se legítima causa e sem recursos o lesado. É, todavia, teu direito receberes a justa paga por teu trabalho. Sétimo, quando os governos violentam o direito, não tenha receio de denunciá-los, mesmo que perseguições decorram de tua postura e os pusilânimes te critiquem pela acusação. Oitavo, não percas a esperança quando o arbítrio prevalece. Sua vitória é temporária. A posteridade será grata à legião de pequenos e grandes heróis que não cederam às tentações do desânimo. Nono, o ideal da justiça é a própria razão de ser do direito. Por isto, estuda sempre, todos os dias, a fim de que possas distinguir o que é justo do que apenas aparenta ser justo. Décimo, tua paixão pela advocacia deve ser tanta que nunca admitas deixar de advogar. Só assim poderás dizer, à hora da morte: cumpri minha tarefa na vida, restei fiel à minha vocação. Fui advogado. Caro telespectador, Direito e Justiça em Foco é o teu programa. Este é o teu país. Hoje estamos em festa. Temos a honra de receber o renomado jurista brasileiro com reconhecimento internacional, professor Ives Gandra Martins, especialista em Direito Tributário e Ciência das Finanças da Universidade de São Paulo, doutor em Direito pela Universidade Mackenzie, professor emérito das Universidades Mackenzie, da Escola Superior de Guerra e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Membro das Academias de Letras Jurídicas Brasileira, Paulista, Internacional de Cultura Portuguesa, Lisboa, Brasileira de Direito Tributário. Recebeu vários prêmios, entre eles o Colar de Mérito Judiciário dos Tribunais de São Paulo e do Rio de Janeiro,
medalha Anchieta da Câmara Municipal de São Paulo, medalha do Mérito Cultural Judiciário do Instituto Nacional da Magistratura e da Ordem do Mérito Militar do Exército Brasileiro. Autor de mais de 80 livros individualmente, outros 300 em coautoria, mais de 1000 estudos sobre assuntos diversos, traduzidos em mais de 10 línguas em 21 países. Caro telespectador, gostaria de, neste momento, compartilhar minha alegria face à magnitude deste personagem de elevada importância para o nosso país, Ives Gandra Martins. Como está, professor? Vai bem? Muito bem, e é uma honra estar no seu programa, Laércio. Muito obrigado. E o professor, eu vou chamar de desembargador, eminente desembargador. Me chama de Ives, ou não vou chamar de Laércio, como nós deveríamos falar. Sabe o que é? Entre dois amigos. Sabe o que é Ives? Eu vou dizer a você uma coisa muito importante. Nós estamos num país que já não respeita as pessoas de bem. As pessoas que devem ser respeitadas. Os olhares são alhures. E eu acho que esta é uma homenagem que nós estamos fazendo a você como professor, que você é. Eu já disse, mas não vou chamar mais de professor, vou chamar de Ives, tá bom? Mas eu não podia deixar de me expressar desta forma. A primeira pergunta que eu vou fazer, aliás, eu vou dizer que o seu irmão, João Carlos Martins, esteve nesse programa e falou de você. Quer relembrar? Vamos relembrar. Roda o VT. A sua família, ela é também cheia de celebridades, né? Você tem o seu irmão que é jurista, o Ives Gandra Martins, e também o pianista José Eduardo Martins. Fale sobre eles. O Ives é um tributarista e um constitucionalista respeitado no Brasil de norte a sul, leste a oeste, com publicações em vários países do exterior, inclusive. E o Ives, como ser humano, é uma pessoa rara, uma pessoa que todo santo dia está além de estudar. Aliás, nós estávamos falando isso antes do programa. Certo. A pessoa só atinge os seus objetivos se tiver disciplina. Claro. Eu digo que tudo se faz com a disciplina de um atleta e a alma de um poeta. E o Ives procura se aperfeiçoar dia a dia. E eu acho que ele é um exemplo para o nosso país. Ives, você vem de uma família de forte ligação com a música. Por que decidiu seguir a carreira do direito? Na verdade, a concorrência lá em casa era muito forte. Os dois irmãos menores, Alfredo Courtot, que era um grande pianista, um dos maiores pianistas que a França teve, quando esteve no Brasil num concerto, ouviu os dois, que eram pequenos, e disse que ele aconselhava que os dois seguissem a música. E realmente os dois seguiram. O Eduardo foi titular de piano na Universidade de São Paulo, todos os discos dele são gravados no exterior, e o João Carlos, essa carreira brilhante, primeiro como pianista, depois como regente. Agora, concorrer com os dois era difícil. Eu tocar, embora tenha tido um episódio muito interessante. Um dia, a Guiomar Novaes esteve lá em casa e a Guiomar ouviu os três tocarem. E o que ocorreu? Ela chegou para o meu pai e disse, olha, o Ives deve seguir a carreira pianística. Eu brinquei, papai, ela deve ter dito isso, porque o vinho português que você serviu era muito bom, pois ela teve dificuldade de saber qual era o que tinha melhor tocar. Mas a concorrência era muito forte, os dois tinham talento e eu não tinha. Gosto de música, mas eu prefiro muito mais a poesia do que a música, e por isso que eu resolvi seguir uma carreira diferente. Mas o seu talento é a sua vocação pelo direito, né? Eu gosto do direito, embora o Laércio, quando nós éramos estudantes, eu tinha um grande amigo, que deve ter sido seu amigo também, que já faleceu, o Saulo Ramos. Oh, Saulo Ramos, sim. Saulo. Nós saímos para o interior declamando poesias. E o Saulo dizia o seguinte, Ives, quando nós nos formarmos, a advocacia vai ser o bico que vai sustentar o poeta. E, de fato, você é um grande poeta. Não sou um grande poeta, mas gosto de poesia. Muito bem. Que história é esta de que você fez um curso de perfumista na França? É que o ramo do meu pai era da perfumaria. Então, quando eu saí do Colégio Bandeirantes, eu nem fui para a faculdade. Eu já fui direto para a França estudar perfumaria. Estudei um dos maiores perfumaristas do mundo naquela época,
que era o criador do Magrife de Carvem, do Tabu de Dana, do Chasse Gardé, e estudei com ele. Mas quando voltei, eu disse, eu tenho um curso universitário. Fiz o cursinho do Castelões, você se lembra do Castelões? Lembro. Eu também estudei no Bandeirantes. Entrei na faculdade com facilidade, apesar de ter feito o cursinho de 3 meses, e aí eu gostei do direito. Aí eu disse, papai, eu não vou seguir. Felizmente, meu segundo irmão gostava da perfumaria, ele ficou com o negócio do meu pai. Ótimo, muito bem. Bem, mas você foi o presidente do Partido Libertador e, inclusive, presidiu o Conselho dos Presidentes e Diretórios Metropolitanos de Partidos Políticos, não é isso? Foi, exatamente. Por que não seguiu a política? Não, eu não segui. Eu não gostava do direito e foi porque o Mendes Sá, o Raul Pila, o Paulo Brossard, na época nós estávamos enfrentando digamos, esse desmando do Jango, que queria quebrar a hierarquia militar, sim. que os sargentos fizessem aquela marcha. E eu, a pedido do Mendes Sá, disputei a eleição aqui em São Paulo contra o Rodrigues Alves e ganhei a eleição. Como estamos lançando os programas de televisão, horários gratuitos, eu uni os presidentes de diretórios metropolitanos, fomos ao seu amigo, que deve ter conhecido. Quando veio o ato institucional número 2, que encerrou os partidos, eu sou parlamentarista desde os bancos acadêmicos, evidentemente, eu disse, sem parlamentarismo, com 2 aglomerações políticas, que era a Arena e a MDB, não vou fazer mais política. Eu vou só cuidar de ser professor e advogado. Muito bem, mas você prima pela inovação. Pela inovação, que é a criatividade, é aquela que, pelo menos, dá ao homem uma motivação maior. Você criou um vestibular para a candidatura, né? De político, né? Foi. Então, conte um pouquinho para nós. O que acontece? Quando eu peguei o partido como presidente, éramos 13 partidos apenas. E o partido era o que estava em último lugar em nível de eleição. E nós não tínhamos quadro. Tínhamos um vereador importante, que era o Silva Ribeiro, que era líder do Prestes Maia na Câmara Municipal, mas não tínhamos quadros. Então, eu disse, com o diretório que eu mesmo montei, o Mendes Sá dizia que era um jardim da infância, porque eu era mais velho, tinha 27 anos, mas montei e disse, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro saber se há pessoas com os ideais parlamentaristas, e não é qualquer um que queira ser candidato. Montamos uma banca universitária para saber o nível cultural dos vereadores, dos candidatos. Tivemos 150 candidatos para 60 vagas de vereadores, selecionamos 60 vagas, e o que ocorreu? Houve os programas de horários gratuitos, eles iam tão bem, Laércio, que de 13º lugar nós passamos a ser o 3º, com vereadores do nível de um Jaime Rodrigues, de um João Lemos, de um Paulo Soares Sintra, todos eles com uma grande formação moral e todos com capacidade de defender, e todos parlamentaristas. E você disse a palavra mágica, uma grande formação moral. Claro. Mas nós tínhamos isso, essa preocupação. Nós tínhamos um professor que presidia esse vestibular, que era o professor Maurer, da Universidade de São Paulo, e era um homem de uma linha moral, e ele tinha uma preocupação de saber, ia saber como é se bem casado, etc., tudo isso. Muito bem, mas você tem 33 títulos acadêmicos, né, no Brasil e no exterior. Comente um pouquinho sobre isso. O que aconteceu? Eu fiz a faculdade de Direito, tive uma briga com aqueles que detinham o poder depois de ter abandonado a política, tive um IPM, um inquérito policial militar, porque o Delfim, que hoje é meu amigo, meu baú de ressentimentos não tem fundo, parece. Ele pediu o confisco dos meus bens em 69 e a abertura de um IPM, porque eu defendi uma empresa que era a empresa da qual eu substituí o Gami Silva, lembra-se do Gami Silva, que foi professor e era ministro da Justiça, e os dois disputavam uma indicação para o governo de São Paulo. Então, quando ele pegou a minha declaração de imposto de renda, onde eu declarei os honorários do cliente, que era a Companhia de Cigarros Sudã, ele entendeu que os honorários que eu tinha recebido eram fruto do que ele entendia que era roubo, apropriação indébita da Sudã. Então, pediu ao Gama que abrisse o IPM, inquérito policial militar contra mim,
e o confisco dos meus bens. O que ocorreu, Horácio? O Gama mandou arquivar e, evidentemente, Claro. eu enfrentei. E a questão, em 69, 13 de fevereiro de 69, abertura de um IPM que naquela época era qualquer coisa de terrível. Sim. Em 71, o Supremo Tribunal Federal, para mostrar a independência do Poder Judiciário, eu ganhei por 5-3 a questão que dera origem ao IPM arquivado. Que maravilha, né? Isso acontece. Até foi bom que acontecesse isso, não é? Foi. Porque ficou demonstrada a sua lisura. Não é? Claro. É lamentável pensar que o advogado, ele no exercício da sua profissão... Mas o Delfim era assim. O Delfim, nós temos 4 livros escritos juntos, eu e o Delfim Neto. E hoje somos bons amigos. Ele é da Academia Internacional de Direito e Economia. Fundamos juntos a Academia Internacional de Direito e Economia em 86. E ele dizia que era uma raiva técnica. Uma raiva técnica. Que ele estava querendo era atingir o Gama e Silva para ser concorrente indicado pelo Costa Silva para governador de São Paulo. Mas se lamenta que ainda há julgadores até que pensam dessa forma, pensando que os honorários não é, são frutos de uma corrupção ou coisa parecida. Não tem nada a ver. Numa época que muita gente não declarava honorários, porque hoje tem todos os controles. Claro. O fato de eu ter declarado demonstrava a lisura do meu comportamento como contribuinte. Claro. Muito bem. E explique para o nosso telespectador sobre sua defesa, que virou livro, referente a uma ação declaratória de constitucionalidade. Isso foi uma briga com o presidente Collor, e que hoje eu me dou bem com ele, e com a ministra Zélia. Eu fui ao Senado Federal. O Senado Federal, mostrei que o último plano deles era um absurdo. Discutimos, estava o Roberto Campos, Dornelles, etc. O Candir, que hoje é meu amigo também, se opôs. E ele, para combater, ele resolveu o projeto de termos o que eles pretendiam, que era uma ação, criar uma avocatória para que não houvesse mais possibilidade de liminares contra o plano e levar para o Supremo, bastaria alegar lesão ao patrimônio público para poder suspender as liminares. Eu escrevi um artigo no Estado dizendo o seguinte: por que não criar uma ação declaratória? Se o Supremo quiser, entra, mas ele vai decidir sobre argumentos jurídicos e não por grave lesão ao erário, com que não haveria responsabilidade nenhuma. Daí o Roberto e o Gilmar Mendes, que assessorava o Collor, ele foi subchefe da Casa Civil do Collor, o Gilmar pegaram e disse: vamos pôr isso na emenda número 3. Discutimos muito, ele colocou, foi aprovado pelo Congresso Nacional, aí eu e o Gilmar escrevemos um livro com ação declaratória, eu contando a origem. Foi aquele artigo meu do Estado de São Paulo, e terminou efetivamente hoje estando consagrado na Constituição. Muito bem. Bem, quando os governos violentam o direito, não tenhas receio de denunciá-los, mesmo que perseguições decorram de tua postura e os pusilânimes te critiquem pela acusação. Este é um dos artigos do Decálogo do Advogado que você escreveu. Discorra um pouquinho sobre essa reflexão. Porque eu entendo, Lécio, eu fui sempre advogado. Você lembra um comum amigo nosso, o desembargador Dínio? Sim. Dínio de Santos Garcia. O Dínio uma vez me convidou, na época que eram os desembargadores que escolhiam os candidatos ao quinto constitucional para ser desembargador. Eu disse: eu tenho, Dínio, uma grande admiração. Participei de concursos, das bancas examinadores de concurso para magistratura, mas a minha vocação é de advogado. Alguns que nascem com vocação para juízes, para o Ministério Público, a minha é de advogado. Agora, o advogado tem que ter duas funções. A primeira é de defender os seus clientes dentro da lei, mas a segunda, que é extremamente importante, é defender as instituições. Na defesa das instituições, ele não pode ser pusilânime. Se ele está convencido, pode estar errado, mas se estiver convencido de uma tese, ele tem a obrigação de defender, porque ele jurou no momento em que ele se formou em direito, defender as instituições do país, o direito, e, portanto, as instituições estão extremamente vinculadas a todo o arcabouço jurídico de um Estado. E também está vinculado à sociedade, não é? Claro. Quando eu defendo as instituições, estou defendendo a sociedade. Numa democracia, a sociedade é defendida. Sociedade individualmente pelo advogado. E o advogado, como um operador de direito, defendendo as instituições como um todo dentro do Estado. Muito bem, Luiz. Bem, caro telespectador, sob o prisma da teoria finalista,
Omissão é a conduta negativa, voluntária e consciente, implicando em um não fazer voltado a uma finalidade. Ives, você emitiu um parecer favorável sobre o impedimento, ou seja, o impeachment da presidente Dilma. Eu gostaria que você, por gentileza, falasse alguma coisa sobre isso e quais os motivos que levaram a esta conclusão. Bom, o motivo foi um colega meu, e que José de Oliveira Costa, que me pediu um parecer, e eu dei o parecer, absolutamente convencido de que a culpa grave é crime de improbidade administrativa. Está na lei. Sim. Ação ou omissão. O que é omissão? O que é a culpa? Imperícia, negligência, imprudência, omissão. Perfeito. Entendeu? Ora, quem tem uma companhia em que houve um saque durante 8 anos, presidente do Conselho de Administração, ministra a quem? De Minas e Energia, chefe da Casa Civil, presidente da República, durante 8 anos, assaltam em bilhões e bilhões de reais, é evidente que imperícia, negligência, imprudência, omissão, não sei qual dos dois, mas não houve uma boa administração. E ela participou por todos os cargos. Ora, eu disse, não tenho nada contra a presidente. Não estou dizendo que ela é desonesta. Claro, eu estou dizendo que houve culpa grave por não ter administrado. Sabe quanto, Laércio, duram 1 bilhão de segundos? 31 anos e meio. É verdade. Foram bilhões e bilhões de reais que roubaram durante 8 anos e ninguém percebeu. Por isso eu disse, culpa grave, decisões do STJ, uma do Henrique Martins e outra do Castro Meira, que foram relatores, disseram que culpa grave é crime de improbidade administrativa. Ora, crime de improbidade administrativa gera o impeachment. É porque a culpa, ela difere um pouco da culpabilidade, principalmente no nosso sistema finalista, que é aquele que está ligado à nossa legislação atual, porque nós temos a teoria finalista e a teoria clássica. Não é? Então, essas duas teorias, o que prevalece, penal, o direito penal que prevalece é a finalista. Não é? Então, a culpa no sentido da negligência. Exato, da negligência. Não, e com uma grave lesão ao Estado, ao poder público, o dinheiro nosso, o dinheiro dos contribuintes. Aí Petrobras foi reduzida a expressão praticamente nenhuma em relação às outras companhias de petróleo por causa desse saque num governo que deixou durante 8 anos, Laércio. É verdade. Não é 6 meses, 2 meses, 3 meses, uma pessoa, 2 pessoas. Inúmeras pessoas formaram um grupo que saqueou a Petrobras. E com participação de políticos, porque todos eles estão agora, grande parte deles, entende que participaram com ações de investigação, pelo menos ainda não houve denúncia, mas há investigações autorizadas pelo Supremo. Embora nós não somos aqueles que mandamos nas nossas casas, porque as nossas mulheres, as nossas amadas mulheres é que mandam nas nossas casas, mas nós sabemos tudo o que acontece em casa, não é verdade, Júlio? Claro. Não, e veja o seguinte, por exemplo, num tribunal, o presidente não sabe o que está acontecendo no tribunal. Claro. Numa empresa, qual é a empresa privada que deixa ser assaltada sem que ninguém perceber em bilhões e bilhões de reais? Não existe isso. Não existe. Quer dizer, houve, indiscutivelmente, eu não estou dizendo que houve dolo, estou dizendo que houve culpa. Acho que houve imperícia. Tanto é que nós já conseguimos separar o dolo da culpa. Imperícia, porque indiscutivelmente foi mal administrada. Imprudência, porque não soube quem apresentou. Negligência, porque não controlou. E omissão, porque não viu. E eu quero até municiar o nosso telespectador sobre o dolo. O dolo é a vontade livre e consciente de praticar um ato ilícito, que é diferente da culpa. Claro. Não é? Exatamente. Então, o dolo, nós não estamos falando em dolo. Nós estamos falando de culpa, que a culpa é bem diferente. Culpa grave. Culpa grave. Pela negligência. Exatamente. Pela negligência. Exatamente. A falta do dever de cuidado. Exatamente. É isso? Exatamente. A falta do dever de cuidado. Mestre Laércio, é exatamente não isso. Olha que eu vou começar a te chamar de professor, hein? Nada de bem. Bem, eu tenho mais algumas perguntas. Aliás, tem uma porção de perguntas a fazer, porque a minha curiosidade é muito grande e tenho certeza absoluta que é do telespectador, tratando-se de uma personalidade como a sua, Ives. Porque quer você queira, quer não, a verdade é uma só.
você representa o que há de melhor no Brasil. É verdade. O que o seu irmão falou ainda há pouco é a pura verdade. E eu assino embaixo. Viu? Portanto, é mais uma... Sensibilizadíssimo. Mais uma vez, eu digo para você que é uma honra você estar aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Mas agora eu vou chamar um pequeno intervalo, depois nós vamos retornar e continuar esta conversa, tá bom? Você aguarde que logo, logo retornaremos com o professor Ives Gandra Martins. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Neste espaço, se faz mister agradecer o notável presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças, por ter me dado a honra da outorga da homenagem prestada no dia 13 de novembro do corrente ano nas dependências do Fórum da Praia Grande. Agradeço também meus colegas juízes e desembargadores que me ofertaram uma placa de reconhecimento em minha homenagem pela eficiência de minha judicatura, a qual sinto-me orgulhoso. Deste agradecimento faz parte e diz respeito também ao nobre juiz Eduardo Haddad, que criou naquela jurisdição a mediação e a conciliação, objetivando alcançar a paz do processo entre as partes. Deu-me a oportunidade de ser o coordenador desse importante instituto. Antigos magistrados que integraram os quadros do Tribunal de Justiça por mais de 4 décadas e que hoje, aposentados, se dedicam a prestar serviço para a população de Praia Grande, fazendo da conciliação um mecanismo extremamente útil, concreto, para que haja pacificação dos conflitos sociais que ocorrem nessa importante comarca. Fora isso, nós estamos aqui para tratar das necessidades de Praia Grande, vamos ampliar os serviços forenses e vamos trazer mais juízes para que a população não tenha que aguardar tanto tempo para que a tutela jurisdicional seja rápida, eficiente e a um custo razoável. Praia Grande ela vem crescendo em progressão geométrica e por trás do progresso, infelizmente, também temos às vezes o aumento da violência, o aumento dos conflitos sociais. Então o que esperamos é que o Fórum da Praia Grande seja ampliado e conte com agora o apoio, o auxílio da GAGE, com essas mentes brilhantes que nós temos aqui hoje presentes nessa sessão, em especial o desembargador Laércio Laurelli. Obrigado. Bom, hoje é um dia muito importante para o Judiciário, para a Praia Grande, porque foi firmado esse convênio com o GAGE e nós vamos poder contribuir para melhorar a atuação do Judiciário e também contribuir para a cidadania dos moradores daqui, porque não é só fazer a conciliação também, como é orientá-los e tal. Então, é bastante importante e é um trabalho que a gente vem fazendo com bastante sucesso e o Judiciário hoje está abarrotado de serviço e é uma pequena contribuição que nós, aposentados, fazemos, não só para o Judiciário, repito, mas para a sociedade. E eu me sinto muito, muito feliz de participar, porque é uma maneira da gente usar a nossa experiência da magistratura em favor ainda do Judiciário, que foi e é a razão da nossa vida, profissional e às vezes mais do que profissional, que é a alma da gente que está aqui no meio da magistratura. Isso é muito importante para nós. O GAGE nasceu de um grande sonho de Laurelli. O mérito é todo dele. Eu estou aqui por acaso, simplesmente. Laurelli, meu grande abraço e Deus te proteja sempre.
e quero vida longa ao gás. Eu agradeço muito a generosidade do seu coração, que você é uma pessoa incomum. E felizmente nós o temos como presidente do GAGE, Grupo de Apoio à Justiça. Olha, é uma importância que você não calcula. Eu estou sensibilizado porque sou um homem que uso o bom senso. O bom senso deve existir. E usando o bom senso, eu não poderia deixar de reconhecer em meus colegas, como o presidente do GAGE, desembargador Renzo Leonardi, como aquele quem fomentou, não é, o grupo de apoio à justiça para que fosse uma evidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. São desembargadores, juízes, aposentados, voluntários, não é, que se manifestaram nesse sentido. Para quê? Para, naturalmente, dar um conforto ao jurisdicionado. Que conforto é esse? Da conciliação. Porque a conciliação tem um objetivo na vida, na nossa vida. É o objetivo de levar a paz, a tranquilidade e acabar com esse conflito entre as pessoas. Então essa é a minha manifestação. É muito importante você estar no seu meio. Esse é o meu meio. Muito obrigado para você. Obrigado, caro telespectador. Pensou em viagem? Pensou Hebron Turismo. Escolha o seu destino, faça suas malas e deixe o restante com a Hebron Turismo. Temos experiências em promover e organizar viagens para encontro de casais, acampamento de jovens, caravanas para Israel, encontros de mulheres, organizamos a sua viagem pelo Brasil e para o mundo, onde você desejar. Emitimos passagens e reservamos hotéis para atender a sua igreja em congressos e convenções. E ainda, intercâmbio para estudo, cursos e pacotes especiais para estudos bíblicos com professores da Universidade de Jerusalém. Venha viajar com a Hebron, a sua agência de viagens. Vantagens exclusivas, roteiros especialmente montados para atender o seu perfil. Viaje tranquilo com a Hebron Turismo. Monte a viagem de acordo com o seu perfil. Será um prazer viajar com você. Hebron Turismo. Retornamos com o renomado jurista Ives Gandra Martins. Ives, eu vou lembrar as perguntas do bloco anterior, não é? E vou perguntar a você o seguinte: os motivos ocorreram quando a Dilma exercia o cargo de gestão na Petrobras, ou somente depois que ela assumiu a presidência da República? Como fica isso? Veja o seguinte, segundo as investigações da Polícia Federal, os fatos começaram em 2004.
e, por enquanto, chegaram até 2012. Continuam investigando. Desse período, ela foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Sim. O negócio de Pasadena foi feito durante a presidência que ela tinha, ao ponto de ela ter dito, já como presidente da República, que se soubesse que iria ser um tão mau negócio, ela não teria feito. O que representa, ela mesma reconheceu que ela não examinou em profundidade o que deveria. Sim. Depois ela foi ministra de Minas e Energia com a supervisão da Petrobras. Depois veio a ser eleita presidente em 2010, 2011 assumiu, e as investigações já provaram saques até 2012. Ela tinha como diretora, quando ministra de Minas e Energia, a presidente Graça Foster, que depois ela mesma levou para substituir o Gabrielli no momento que assumiu a presidência da República. Ela foi diretora, Graça Foster, no tempo em que a Dilma era presidente do Conselho de Administração, foi presidente durante o mandato da presidente Dilma e continuou presidente no segundo mandato. Sim. O que vale dizer, ela, em nível de não ter a supervisão, os crimes de improbidade administrativa e a própria lei de impeachment, com acréscimo na lei, é uma lei antiga, anterior à Constituição de 88, mas houve um acréscimo, faz menção que tem que supervisionar aqueles que são seus diretos administrados. Então, houve uma contaminação desse mandato. E eu quero lembrar o seguinte, minha titularidade como professor do Mackenzie era de Direito Constitucional. Sim. Em Direito Constitucional, quando nós estudamos, eu trouxe aqui o Anthony Kennedy, juiz da Corte Suprema Americana, ele tinha uma frase interessante, que ele dizia o seguinte: nos Estados Unidos nós elegemos um presidente por 8 anos, e no 4º ano nós procuramos saber se o eleitor confirma o seu mandato para os outros 4 anos. Sim. Que, evidentemente, raramente um presidente perde uma reeleição por todo o material que tem. Ele que aparece na televisão, ele que faz as obras, Claro. etc. Ora, houve uma contaminação evidente ao manter a Graça Foster, ao saber do que estava ocorrendo, ao saber nas investigações ainda no primeiro mandato, mas o primeiro mandato teve uma continuação no segundo. E, por fim, é um dado que é o mais preocupante. O tesoureiro do partido que a elegeu, o tesoureiro que recebia os dinheiros, os recursos, estou utilizando as expressões típicas dos portugueses, os dinheiros, né? Mas o que recebia o dinheiro para fazer o financiamento da campanha foi preso. E há dinheiro que foi dado para o partido, está se investigando ainda, mas coincidiam, o mesmo momento que a Petrobras pagava as empreiteiras, coincidiam com os momentos que eles faziam as doações, por isso é que ele está preso para investigação. Não estou dizendo que ele é culpado, estou dizendo que há suspeitas de que, se está ficar sendo provado, investigado. Há indícios suficientes de autoria. Ao ponto de estar, nesse momento, detido. Claro. Entende? Agora, se nós analisarmos a forma como isso foi conduzido, e se toda a campanha dela foi feita com dinheiro que ela recebeu saindo da própria Petrobras, daí a contaminação é absoluta. É absoluta, não é? Então aqui nós podemos entender que há uma sequência de responsabilidades. Ela não houve, digamos, interrupção. Isso, ininterrupta. Desde 2004 até agora. Até agora, não é? E você acha que que continua essa irresponsabilidade? Veja, eu não estou dizendo que ela é culpada, não estou dizendo que ela agiu de má fé, que ela houve dolo. Há 11 citações das investigações que dizem que ela tinha conhecimento. Mas eu ponho isso de lado, que se ela tivesse conhecimento, daí já haveria dolo, daí haveria má fé, porque ela teria que tomar as medidas imediatamente. Eu estou partindo do princípio que houve negligência, imperícia, omissão. Sim. Eu estou acusando de desonesta. Eu estou acusando que ela não tomou as medidas necessárias que deveria tomar, como presidente do Conselho, como ministro de Minas e Energia, como chefe da Casa Civil, como presidente da República, até o mês de fevereiro, quando ela afastou a presidente Graça Foster. Mas, indiscutivelmente, entende, essa sequência de fatos leva à necessidade de uma investigação profunda do que houve no período de sua gestão. O New York Times
declarou que o maior escândalo de corrupção da história do mundo é a Petrobras. Eu estou falando de um jornal que é o mais lido nos Estados Unidos. Não, e lá nos Estados Unidos parece que não só a repercussão, como também muitos foram prejudicados. E as ações que eles já iniciaram nos Estados Unidos contra a Petrobras. Não é? E segundo eu ouvi dizer, eu também não tenho certeza, caro telespectador, mas parece que o nome da Dilma Rousseff já consta nos autos ou na... não é? Da Dilma, não como acusada. Não como acusada. Luciano Coutinho, Dino Mantega, como pessoas que têm que dar informações. Que têm que prestar informações, exatamente. Isso é... É preocupante, é grave, desfigura a imagem do Brasil no exterior. Nós somos altamente prejudicados pelo escândalo da Petrobras em matéria de economia. Nossa economia, uma companhia que valia mais de 500 e poucos bilhões de reais, de dólares, reduzido a 100 e poucos. E o que mais me impressiona, o Laércio, isso realmente é algo que não tem sido colocado nos jornais. Anos atrás, o governo incentivou quem tinha seu fundo de garantia, que era para garantir a velhice, tirasse o dinheiro para comprar ações da Petrobras. Bem. Ora, empregados, pessoas que estavam garantindo o seu futuro, o governo dizia que ao comprar as ações da Petrobras, esses empregados iriam ter um lucro muito maior. Seria um bom investimento. O mero juros que seriam acrescentados. Seria um bom investimento. Eles compraram ações na base de 50, 60 reais a ação. Projeções valem menos de R$10. O prejuízo que deu para gente simples, para gente pobre, para gente que acreditou na palavra do governo, isso é muito triste. Aqui no Brasil é relevante, claro, mas as pessoas esquecem logo daquilo que acontece conosco. Porque, por exemplo, hoje, tudo tem uma influência no decorrer do tempo. Por exemplo, um profissional, se ele cobra um determinado honorário, vamos dizer, de X, ele vai ser obrigado a colocar um pouco mais X, mais Y, porque tudo aumenta, aumenta. E quem são os prejudicados? A inflação esse ano deverá ser de 8%. De 8%. A maior inflação da maioria dos países da América Latina. Fernando Henrique Cardoso e José Serra são contrários, mas o presidente nacional, o senador Aécio Neves, ele articula no sentido de dar entrada no pedido de impeachment. O que você acha dessa situação? Veja o seguinte, juridicamente há elementos para impeachment, mas o impeachment, o tribunal não é o Poder Judiciário, é o Senado Federal, a Câmara e o Senado. E o fato vai ser julgado politicamente. Lembra-se do Collor? Ele foi afastado pelo impeachment e absolvido no Supremo. Foi. O que vale dizer são dois critérios diferentes. A justiça julga com o direito, lá julga com o político. Eu vou lhe contar um episódio que talvez vai justificar, porque eu entendo que ainda não é um. Por favor. Quando o Collor foi se defender na Câmara, ele queria ganhar tempo, porque se ele conseguisse 10 dias que ele estava pedindo ao Supremo Tribunal Federal, o que ia acontecer? Ia para depois das eleições. Daí ele tinha certeza que ele não seria punido. Então ele entrou no Supremo, e o Supremo, 2 dias antes do julgamento na Câmara, o juízo de admissibilidade, o Supremo decidiu que ele poderia ser julgado, ser examinado na Câmara para saber se ele poderia ou não continuar no cargo. Você, que é um penalista conhecido, ele dizia o seguinte: eu tenho que me defender. Para me defender, eu tenho que ter acesso a 55 caixas de documentos de acusação. Como é que eu vou poder, em 2 dias, examinar tudo isso? Eu estou pedindo um prazo de 10 dias para poder me defender. O que o Supremo decidiu, com 3 votos contra, do Ilmar, eu acho que do Moreira Alves foi um voto excepcional, e eu não me lembro do terceiro. Bem, 2 dias depois, eu, o Pertence, o Carlos Mário e o Zé Carlos Moreira Alves, eu falo isso porque são meus amigos. Seus amigos, claro. E tem o Moreira Alves tem até 2 anos mais do que eu, os outros são mais jovens do que eu. E o que ocorre, Laércio? Nós estávamos dando uma palestra em Salvador e fomos jantar os 4.
Daí eu disse, Carlos Mário é um ano mais jovem do que eu. Carlos, eu não entendo o voto de vocês. A jurisprudência do Supremo era pacífico, que ninguém pode ser condenado sem ter acesso aos elementos da acusação. Como é que vocês... Eu estaria com o voto do Moreira Alves, que disse que teria que ter acesso para se defender, e daí, efetivamente, disse, Ives, eu também estaria com o Moreira Alves. O Carlos Mário Veloso. Mas acontece o seguinte, o Brasil estava ingovernável. Então, nós não votamos, porque a jurisprudência nós podemos voltar a ter a mesma jurisprudência passada. Mas nós votamos pelo Brasil, porque ele estava ingovernável. Então, o que eu quero dizer no caso da presidente Dilma, neste momento ela tem um terço do Congresso com tranquilidade. Então, me parece, e o que o presidente Fernando Henrique, e o parecer que eu dei, não foi para ele, mas foi para o advogado dele, e ele me disse que não teve, efetivamente, não pediu, e o advogado também disse que não estava pedindo para o Fernando Henrique. O que ocorre? Se entrar agora, em que a presidente está coada e está tentando ver se sai do córner em que ela está, se ela ganhar, e aberta um processo de ganhar, ela sai como vitoriosa, apesar de todo esse passado, e não vai mais poder pedir o impeachment. Claro. Então, se esperar, como o Fernando Henrique tem dito, vamos esperar, como o José Serra diz, vamos esperar, porque haverá uma de duas soluções. Ou ela consegue recuperar política e economicamente o país, graças ao Michel Temer e ao Lévy, e não graças a ela, e daí nós todos queremos que o país cresça, ou ela não consegue, o país vai se tornar realmente ingovernável, e daí o impeachment ocorrerá por uma questão de governabilidade do país. Então, eu tenho a impressão que o Écio, por ser mais jovem que o Fernando, por ser mais jovem que o Zé, eu também são companheiros da mesma faixa etária, fizemos muitos programas de televisão juntos no passado. Se seguirem, temos que esperar. O Paulinho da Força me ligou, porque ele está querendo entrar. Eu disse, Paulinho, presidente da Força, espere, porque, vamos ver, todos nós queremos que nós saiamos dessa crise. Agora, se não sairmos da crise, ela terá que sair para que o país ganhe a governabilidade. O que aconteceu com o Collor? O Itamar não era um gênio, mas era um sujeito de bom senso. Eu gostava do Itamar, nos dávamos muito bem, nós éramos amigos. Graças ao Itamar, nós tivemos um plano real, porque ele se cercou de pessoas do mais alto nível. É isso que, de certa forma, nós temos que pensar. Sabemos que há elementos jurídicos, mas tem que haver um momento oportuno. Mas aí é uma consciência, não é? Uma consciência que está bem, que foi deflagrada no sentido de melhorar o país. Não é verdade? É o país que importa, é a nação que importa. Muito mais do que as pessoas. Muito mais do que as pessoas. Porque, por exemplo, essas manifestações que reuniram milhões de pessoas na rua pedindo alguma coisa, essas então vão ficar aguardando esta oportunidade que está se dando a presidente Dilma Rousseff. E vê o seguinte, os que saíram na rua levaram uma pesquisa da Folha a demonstrar que ela só tem 13% de apoio popular. Uma presidente que tem 87% da nação contra, evidentemente ela está sem condições de governabilidade. Por isso que ela já passou o bastão político do Temer e o bastão econômico para o Lévy. Agora, tem que saber um momento, que quem decide não é a rua. A rua pressiona para que os seus representantes possam decidir. Vai ser decidido no Congresso Nacional. E, como você disse muito bem, Laércio, o que nós temos que pensar no Brasil, se ela conseguir equacionar o problema e pôr de novo o país a crescer, porque ela arrasou o país, se o Lévy e o Temer conseguirem bons resultados, ótimo. E daí, evidentemente, não haverá condições de impeachment. Agora, se não conseguir, e realmente ela é um fator de perturbação, esses 13% demonstra a pouca aceitação dela, brincam até que, como ela foi eleita pelo PT, ela quis ficar com 13% de aprovação, porque 13 é o número do PT. É verdade, olha que coincidência. Então quer dizer que você acha, porque nós temos que informar bem o telespectador, é o que nós estamos fazendo hoje, e você está magnífico atuando dessa forma brilhante.
Quer dizer que você acha que este não é o momento adequado para... Que a decisão vai ser política. Mesmo que sejam fracos os argumentos jurídicos, e não são muito fortes, Sim. Se houver ambiente político, ela é. E se forem os melhores argumentos jurídicos, se não houver um momento político, ambiente político no Congresso, evidentemente... Muito bem, então deixa eu ver se eu consigo passar da seguinte forma. Este não é o momento político, não é? Embora juridicamente... Há todos os elementos. Tem todos os elementos, é isso? É isso. Ótimo. Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta a você agora, porque nós estamos, lamentavelmente, chegando ao fim do programa. Mas eu queria saber qual a sua opinião sobre a lei anticorrupção. Eu tenho a impressão que a lei anticorrupção, como ela foi feita, foi apenas para a presidente dar uma satisfação ao povo. Que tudo isso, você que é penalista, muito melhor do que eu. Não, que é isso. Você sabe perfeitamente que tudo isso já está no Código Penal. Os crimes contra a administração pública, desde 1940. É verdade. Desde que foi... Então ela apresenta como eu estou lutando contra a corrupção do meu governo, que foi o mais corrupto da história do Brasil. É um negócio extremamente contraditório. Claro, Diz, não, nunca ninguém combateu tanto a corrupção. Quem fez a corrupção foi o meu governo, mas eu estou combatendo a mim mesmo. Quer dizer, não tem sentido. É uma lei, a meu ver, que apenas está dizendo aquilo que já está no Código Penal. Muito bem. O que você acha do foro privilegiado para os crimes de corrupção? E veja, eu tenho a impressão que aí eu sou favorável ao foro privilegiado, porque um deputado, um senador, alguém que está no poder, se um juiz de primeira instância, participei de 3 bancas examinadoras na magistratura, mais de 7 mil candidatos, não tem talvez a experiência que tem um desembargador, um ministro. A maturidade. A maturidade, que isso só a vida que vai dando. Claro, exatamente. Bem, como eu disse para você, nós estamos praticamente finalizando essa nossa agradável conversa, Ives. E não é todos os dias que a gente pode dizer isto, porque é muito bom conversar com pessoas com quem a gente aprende. Quando estou numa sala de aula, eu digo aos meus alunos, ninguém sabe absolutamente nada. Nós conhecemos o suficiente, mas nós temos que aprender muito mais. Então eu digo sempre aos meus alunos, quando você se encontrar com alguém que diz, eu sei tudo, pode passar ao largo, porque tenha certeza que você não vai aprender nada. Então, hoje nós aprendemos muito com você. Eu sei que eu não estou contrariando esta minha tese, mas nós aprendemos bastante com você. E melhor do que isso, o telespectador tomou conhecimento de uma realidade, que isto é importante, você informar esta realidade ao povo, à sociedade, ao jurisdicionado. Eu agora queria, naturalmente, que você ficasse à vontade, porque eu sei que você tem muito a falar, e eu gostaria que você ficasse à vontade para apresentar, talvez, as suas considerações finais, não é? Para a gente poder, então, vamos nos encaminhar ao final do programa. Meu caro, eu gostaria de fazer uma homenagem à minha mulher. Comecei a namorar com ela no cursinho, estamos casados há 57 anos, e namorando há 62 anos. Olha. Então, declamar um soneto para ela, porque eu fui presidente da Academia Paulista de Letras. Sim, eu sei disso. E declamar um soneto que eu fiz para ela, e que eu fiz, chega uma noite de aulas, ela já está dormindo, então eu fiz esse poema que eu vou ler. Eu vou, melhor, declamar para vocês. Muito bem, ótimo. Chama-se A Noite. Quando te fito pela noite adentro, nesse sossego que tua alma exalta, vejo um passado que não foi cruento, vejo um porvir no qual amor não falta. Resta o presente fruto do noturno que salmodia a noite para ti, pescando estrelas por um mar soturno, cheio de sons que nunca iguais ouvi. A juventude faz-se mais distante, mas tu revelas sempre o mesmo encanto. Como a balada nobre de um infante, descubro-te, senhora, de meu canto. Quando te fito à noite adormecida, percebo que tu és a minha vida. Muito bem. Isso é para mim a voz. Parabéns, avô, parabéns. Eu preciso aplaudir porque é lindo, é muito lindo. Obrigado. Muito lindo mesmo. Então, Ives, olha só a sua veia artística, né? Eu coloco como veia artística também, porque a gente, em determinados momentos da vida,
não é, na solidão da nossa mente, não é, nós pensamos que estamos só com a mente, mas não estamos, porque a mente ela funciona bastante. Então nós temos que dar um volume muito grande de energia a essa mente para que ela produza coisas lindas como você fez agora. Tá bom? Olha, muito gentil da sua parte. Né? Não, é de coração. E eu quero também te agradecer mais uma vez a vinda aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Tá Quem bom? agradece sou eu. E vamos fazer uma cadeia de união? Nem a dúvida. Grande Laércio. Muito obrigado.